Olá, uma pausa na sua navegação para eu te convidar a gente fazer uma análise do seu arrependimento. Você já parou para pensar que é muito difícil a gente falar sobre os nossos erros, sobre os nossos arrependimentos? E quando a gente fala, ele sempre vem com um desconforto, com uma vergonha. A gente se sente envergonhado, a gente meio que se sente desconfortável, né, incomodado em falar sobre os nossos arrependimentos, os nossos erros. Mas a verdade é que se a gente continuar falando sobre os nossos arrependimentos com esse véu de vergonha, de desconforto, a gente não vai conseguir se desenvolver como ser humano. A gente não vai conseguir ali aprender algo com o nosso erro. Então, neste vídeo, eu vou aqui dividir com vocês uma técnica da psicologia chamada aí análise do comportamento. Essa técnica, gente, ela parece com aquelas bonequinhas russas, sabe? Que eu até tenho uma aqui, pera aqui. Essa daqui, só que ela não abre. Essa técnica, ela parece com essas bonequinhas russas que você abre e encontra outra, abre e encontra outra. Na verdade, o que que essa técnica vai fazer? Ela vai analisar camada por camada do nosso arrependimento. Tem várias pesquisas aí que foram pesquisas científicas que foram realizadas aí com essa técnica e essas pesquisas aí elas apontam que para você tirar, fazer o melhor proveito dessa técnica, você precisa sim de utilizar papel e caneta. Então, como é que a gente vai funcionar aqui? Você vai pegar um papel e caneta e você vai responder as perguntas que eu fizer aqui neste vídeo. Bom, essa técnica, gente, ela consiste em três passos. Nós temos aí, né, o antes do arrependimento, depois do arrependimento e durante o arrependimento. Então vamos lá. Vamos começar então com o primeiro passo, que é identificar o contexto daquele erro, daquele seu arrependimento. Mas para isso você vai aí escolher um arrependimento que você tem aí na sua vida, um erro específico. Você vai escolher um. Nós vamos trabalhar arrependimento por arrependimento, tá? E, de novo, você vai responder aí, escrevendo à mão, as perguntas que eu fizer aqui nesse vídeo. Então, vamos lá. Escolheu esse arrependimento, escolheu esse erro? Responda. Pergunta número um. Qual foi esse erro que você cometeu? Qual foi esse seu arrependimento? Você vai escrever de forma muito clara e muito objetiva. Pergunta número 2. Descreva a situação. Quando aconteceu? Onde aconteceu? Qual foram as reações das pessoas? Pergunta número 3. Como que você se sentiu quando você cometeu esse erro? Quais foram aí os seus sentimentos? Pergunta número 4. Quando você tomou aí essa decisão, né, da qual você se arrepende hoje, você imediatamente sabia que você estava cometendo algo que você ia se arrepender depois? Isso era uma coisa clara para você ou não? Respondeu essas perguntas, agora a gente vai ao passo 2, que é aí analisar, igual aquelas bonequinhas russas, né? Analisar o antes do acontecimento. Então vamos lá. Pergunta número um: o que que aconteceu antes do arrependimento? Quais foram os eventos relevantes aí antes dessa ação ou desse erro que você cometeu?
Pergunta número 2. Você já foi aí resolvendo a situação, o problema, ou você já tinha aí uma ideia do que você ia fazer? A situação era X e você já tinha ali uma ideia certa do que você tinha que fazer para resolver aquela situação ou não? Você já foi resolvendo? Foi uma coisa assim que você parou para pensar? Foi uma coisa imediata ou não? Pergunta número 3. Esse seu arrependimento, esse seu erro, te lembra outros que você tem? Se sim, quais são eles? Se não, você consegue aí observar alguma semelhança ou algum padrão entre os erros que você cometeu? Você consegue aí observar semelhanças entre os seus arrependimentos? Escreva essas semelhanças aí de forma clara e objetiva. Pergunta número 4. Que as pessoas do seu círculo comentam, te falam sobre esse seu erro específico, sobre esse seu arrependimento específico? Pergunta número 5. Antes de cometer esse erro, antes de tomar essa decisão da qual você se arrepende hoje, você chegou a pensar em algum outro erro? Respondeu essa pergunta, agora a gente vai para o passo número 3, que é o nosso último passo, que é fazer aí uma análise das consequências da decisão que você tomou, da qual você se arrepende hoje. Então vamos lá. Pergunta número 1. Você contou para alguém sobre esse erro? Você machucou, você humilhou, você foi injusto com alguém? Se sim, você precisou se desculpar, precisou aí explicar a situação? Pergunta número 3. Você se perdoou? Você se perdoou de fato por ter aí é, cometido esse erro, por esse arrependimento? Pergunta número 4. Você culparia, você julgaria um amigo pelo mesmo erro, pela mesma atitude que você teve, da qual você se arrepende? Como que você julgaria esse amigo? Pergunta número 5. Como que esse arrependimento, como que esse erro te mudou como pessoa? Como que ele afetou aí o seu relacionamento, o seu trabalho, a sua vida de fato mudou por causa desse erro, por causa desse arrependimento? Como que a sua vida mudou? Bom, gente, respondeu essas perguntas, a gente aí finalizou essa técnica de análise do comportamento. Mas antes aqui de eu finalizar o vídeo, eu queria fazer algumas observações. Primeiro, é muito importante que você esteja aberto, que você esteja curioso a analisar de fato as razões aí do seu arrependimento, do seu erro, né? Então, por exemplo, se você escreveu lá a minha, eu chorei depois que eu cometi esse erro, essa ação. Então, seja aí um pouco curioso, por que que você chorou? E na verdade a gente chora, né, por vários motivos. A gente chora quando a gente está feliz, quando a gente está triste, quando a gente está muito cansado, né? Quando a gente tem vergonha, às vezes a gente chora. Então, assim, procure ser curioso quando você for responder essas perguntas. Procure ser assim, aberto. Quando você estiver respondendo essas perguntas, não interessa o tamanho do arrependimento, a gravidade do erro que você cometeu. Você tem sim que ser carinhoso consigo mesmo. Você tem que aceitar que os nossos erros, os nossos arrependimentos, eles são sim parte inerente da nossa humanidade.
O seu erro, o seu arrependimento, ele não vai fazer com que você seja menos amado ou menos merecedor de alguma coisa. As pessoas que de fato importam, as pessoas que de fato são importantes na sua vida, elas sabem sim que aquele arrependimento, aquele seu erro, não te define como pessoa, não te define como ser humano. Então, tem aí esses lembretes assim, bem, bem ativos durante aí esse exercício. Se você faz aí psicoterapia, né, com um psicólogo, vale muito a pena você levar essas respostas, né, e trabalhar essas questões aí de forma mais profunda com o seu psicoterapeuta, isso vale muito a pena, né? E também para você que não faz, talvez esse daí seja o primeiro passo para você, né, avaliar e trabalhar essas questões. Se você vê que esse arrependimento é uma coisa que ainda te machuca, que é uma coisa ainda que faça com que você julgue a si mesmo, né? É um bom motivo para você procurar aí uma ajuda profissional. Bom, gente, é isso. Eu espero que você faça aí um bom aproveito dessa técnica. Me conta aqui nos comentários o que que você achou. E se você ainda não se inscreveu no meu canal, eu vou aí te fazer o convite para você se inscrever e assistir os meus outros vídeos com várias dicas para você aí cuidar da sua saúde mental, da sua saúde emocional. Muitíssimo obrigada e tchau!